Olá, bom dia, 9h33. Estamos começando o Boletim de Notícias com os principais destaques da Igreja, do Brasil e do mundo. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Hoje a Igreja celebra o dia de Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados. Aqui em São Paulo, missas foram programadas para atender os fiéis no santuário que fica na região do Sacomã, zona sul da capital. Quem acompanha a movimentação por lá é a repórter Aline Mércio e tem as informações ao vivo. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. São centenas de fiéis que passam aqui pelo santuário dedicado a Santa Edviges, no Sacomã. Para entender um pouquinho mais sobre a história dessa santa, a gente conversa agora com o pároco e reitor, Padre Orestes Montelo de Melo. Bom dia, padre. Como que a gente pode aí resumir a história de Santa Edviges? Bom dia, minha querida, bom dia a todos. É uma alegria muito grande falar da nossa padroeira, Santa Edviges, uma santa da atualidade, padroeira dos pobres e endividados, mas a vida de santidade se dá na entrega total a Deus, particularmente numa intimidade com o Senhor, no exercício, no empenho e dedicação em fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas. A dedicação dela na catequese para com o esposo e com os filhos, a vivência da Eucaristia, uma vida intensa de oração e de sacrifício. Edviges se entrega totalmente na solidariedade para com os mais necessitados. Toda a sua posse, ela coloca-se em favor daqueles menos favorecidos na sua época. Então, Edviges, mais do que nunca, vai nos conduzindo, nos instruindo, nos catequizando para a solidariedade. Algo que parece tão corriqueiro, mas tão necessário nos dias de hoje, diante daqueles desvalidos, dos empobrecidos, daqueles que, de repente, tanto necessitam. Obrigada, padre. Está acontecendo uma missa agora, mas ainda tem mais missas ao longo do dia. Com certeza, 11 horas nós teremos a Santa Missa, presidida pelo Padre Paulo. Às 13 horas nós teremos com o Padre Lucas. Às 15 horas nós teremos a honra de receber aqui o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Às 16h30, o Padre Marcelo Canha. Às 18 horas nós teremos o Dom Carlos. Às 19h30 nós teremos Dom Ângelo e às 21 horas o Padre Álvaro, que já foi pároco aqui e agora foi transferido para a cidade de Londrina, Paraná. Muito obrigada, padre. Quem quiser participar dessa festa e das missas que vão acontecer por aqui, o santuário fica na Estrada das Lágrimas, número 910, no Sacomã, zona sul de São Paulo. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Bem pertinho aí da favela do Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Obrigado. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o Espírito e a Igreja, em que destacou a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade na comunidade cristã. A Danúbia Gleiser tem os detalhes. Bom dia, Danúbia. Bom dia, boa quarta-feira. Sobre o Espírito Santo, o Papa Francisco disse que nos primeiros 3 séculos a Igreja não precisou dar explicação da sua crença no Espírito Santo. Mas devido a uma heresia, foi necessário esclarecimento da fé na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Segundo o Papa, no Concílio Ecumênico de Constantinopla, de 381, foi definida a divindade do Paráclito com as conhecidas palavras que ainda hoje rezamos: creio no Espírito Santo. Com isso, o Santo Padre afirmou que ao Espírito devemos a mesma glória e a adoração que ao Pai e ao seu Filho Jesus. Em seu apelo, Francisco pediu mais uma vez oração pelos países em conflito e afirmou que a guerra é uma derrota. Mudando de assunto, ontem a bancada da coletiva de imprensa do Sínodo foi tomada por um assunto inesperado: a participação do arcebispo de Manaus, o cardeal Leonardo Steiner, no funeral de um brasileiro, José Carlos, que morava nas ruas de Roma. Era um homem que vivia aqui na Praça de São Pedro, como já ouvimos, da poesia e da ajuda dos irmãos e irmãs. A atitude do cardeal refletiu os temas trabalhados ontem durante o Sínodo: as raízes da Igreja encarnadas no contexto concreto da vida, o dinamismo do Evangelho e os lugares de encontro humano em que a Boa Nova é anunciada. As informações do dia de hoje da Assembleia Sinodal acompanhe à noite no Canção Nova Notícias.
De Roma, Danúbia Gleiser, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. O Vaticano divulgou mensagem do Papa Francisco por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta quarta-feira. No texto direcionado ao diretor do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o Santo Padre chama a atenção para a dimensão social e cultural contida no ato de alimentar. Francisco afirma que a humanidade, ferida por injustiças, exige com urgência medidas eficazes para suscitar uma vida melhor e que a comunidade internacional terá sempre a contribuição da Igreja Católica para que todas as pessoas possam ter alimentos de qualidade a fim de erradicar a pobreza. Aqui no Brasil, o governo deve anunciar daqui a pouco medidas para o abastecimento alimentar e a produção orgânica. Nós vamos chamar então o Francisco Coelho, que tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Esse lançamento do plano aqui no Palácio do Planalto também é para marcar esse Dia Mundial da Alimentação. Um pouco dentro de instantes, estava marcado para 9h30 da manhã, o lançamento desse Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, da agroecologia e da produção orgânica. São mais de 90 iniciativas para incentivar o aumento da produção e a distribuição de alimentos em todo o Brasil, principalmente para famílias de baixa renda. Mais de R$1 bilhão serão destinados à produção de arroz. O objetivo é criar um estoque de cerca de 500 mil toneladas do grão para o Brasil. Mais detalhes desse plano, que também contém incentivo financeiro para a produção de alimentos orgânicos, serão divulgados daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sidney. O Francisco, e o dinheiro esquecido do Banco Central, o prazo termina hoje, é isso? É isso mesmo, eu já ia me esquecendo, mas os brasileiros não devem se esquecer desses recursos deixados na conta bancária, porque termina hoje mesmo o prazo para sacar esse dinheiro que está ali muitas vezes em contas encerradas com saldo, consórcios, financiamentos bancários. De acordo com o Banco Central, antes do início do prazo de 30 dias para o saque total desses recursos, eram 8 bilhões e 600 milhões de reais que estavam nessas contas. Esses recursos que não forem sacados até hoje vão fazer parte do Tesouro Nacional e vão ajudar a compor as perdas orçamentárias provocadas pela desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Essa decisão foi tomada pelo Congresso em um acordo com o governo federal. E se você quer saber se tem algum dinheiro nessas contas, basta acessar o site valoresaReceber.bcb.gov.br. É bom lembrar que não é cobrada nenhuma taxa para acessar esse site e também nenhum valor para o saque. Se cobrarem, saibam que é golpe. Sidney, eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Tá certo, obrigado pelas informações, viu, Francisco? Um bom trabalho para você. Hora de saber como fica o tempo em todo o país. O Centro-Oeste terá dia de chuva a qualquer momento entre Goiás e Mato Grosso. Não vai chover somente no sul e leste de Mato Grosso do Sul, mas o tempo fica mais nublado. A região sudeste fica com tempo instável no Espírito Santo e parte do Triângulo Mineiro. Por lá, a chuva pode cair com trovoadas. O norte e nordeste gaúcho poderão ter pancadas de chuva. Já em parte de Santa Catarina e também do Paraná, poderão ter pancadas durante o dia. Nas demais áreas desses estados, o tempo segue sem chuva. O Nordeste tem áreas de instabilidades em grande parte da região. A previsão é de pancadas de chuva com trovoadas. O sol brilha no norte do Ceará e interior do Rio Grande do Norte. O dia será instável e de tempo fechado em parte do Pará e Rondônia. A chuva cai a qualquer hora em parte do Tocantins. Dia ensolarado no norte paranaense e no Amapá. Tensão entre as Coreias, terremoto na Turquia e novos ataques a Beirute estão entre os destaques internacionais desta quarta-feira.
Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, Israel fez novos ataques à capital Beirute na manhã de hoje, que tiraram a vida de 5 pessoas e atingiram um prédio da prefeitura de Nabatie, no sul do país. Nos últimos dias, Israel tem atacado o subúrbio da cidade, que seria um reduto do Hezbollah. Na Ásia, à medida que aumentam as tensões na Península Coreana, o governo da Coreia do Norte afirmou que em apenas 2 dias, quase 1,5 milhão de jovens se alistaram para o exército. A mídia estatal afirmou que os jovens estão determinados a lutar contra o inimigo com armas da revolução. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão anunciaram uma nova equipe para monitorar as sanções contra a Coreia do Norte. E um terremoto atingiu o leste da Turquia nesta quarta-feira. Ainda não há relatos de vítimas. O Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo afirmou que o abalo teve magnitude de 6,1 e aconteceu a 6 quilômetros de profundidade. Nos Estados Unidos, a Arquidiocese de Miami está mobilizada em uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar moradores afetados pelo furacão Milton. As informações com Priscila Rodrigues. A Caritas Arquidiocesana de Miami estabeleceu um fundo de doações para ajudar os que perderam casas e estão desabrigados. As doações podem ser feitas através do site da Caritas. De acordo com a instituição, 100% do valor arrecadado será destinado para ajuda humanitária e a assistência às pessoas afetadas pelo furacão Milton. Na noite da terça-feira passada, o furacão com ventos de até 195 km por hora atingiu a área próxima ao condado de Sarasota e provocou inundações por onde passou, destruindo cerca de 125 casas e deixando mais de 2 milhões de residências e empresas sem energia elétrica. De acordo com o governo da Flórida, mais de 80 mil pessoas foram para abrigos durante a tempestade. Priscila Rodrigues, de Nova Jersey, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Priscila. Nós ficamos por aqui, mas a informação não para em nosso site e também em nossas redes sociais. O Canção Nova Notícias é às 6:45 da noite. Obrigado por ficar conosco. Uma boa quarta-feira para você. Nosso encontro é amanhã, neste mesmo horário, aqui no Boletim de Notícias.